Conta-se que dois irmãos viviam nas regiões do Himalaia. Um deles, depois de algum tempo, resolveu que queria servir a Deus, queria cooperar com Deus, mas não no meio do povo, da massa. Ele queria cooperar com Deus no alto do Himalaia, treinando a mente, fazendo exercícios psíquicos. E para lá se dirigiu. O outro irmão também decidiu cooperar com Deus. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus aqui, no meio do povo, junto à minha gente. E ficou no vilarejo atendendo as multidões. O irmão, que subiu a montanha, passou muito tempo lá. Desenvolveu de tal forma sua capacidade mental, o seu poder de concentração, sua integração com as coisas do cosmos que, quando pensava algo negativo, era capaz de dissolver a neve. Lá embaixo, o outro irmão trabalhava as necessidades alheias, tratava feridas, as chagas abertas, as dores do mundo. O irmão que tinha subido a montanha para meditar sentiu saudade do outro que ficara lá embaixo e decidiu visitá-lo. O grande desafio para ele era: como é que vou, depois de tanto trabalho aqui em cima, misturar-me àquela gente lá embaixo? Mas a saudade era grande e ele pensou: vou fazer uma bola de neve bem compacta e a levo comigo para poder verificar como vai ficar meu pensamento. Poderei sentir se meu pensamento desviar do bem. Fez a bola de neve e desceu a montanha, silencioso. Quando chegou, depois de muitas horas lá embaixo, no vilarejo, saiu a perguntar: onde estaria Fulano, o seu irmão? Onde estaria aquele homem? Alguém apontou um casebre. Algumas folhas de palmeira cobriam o casebre, e debaixo, no meio de jovens, de crianças, de velhos, um homem de barbas longas, a cabeça alvejada pelo tempo, cuidava da perna de uma jovem morena muito linda, que a esticava sobre as pernas dele. Ele tratava de uma ferida aberta, com toda a tranquilidade, com toda a paz do mundo. O irmão visitante começou a olhar a jovem que estava sendo tratada. Foi olhando aquela jovem bela, fixou-se na sua perna esticada e a bola de neve começou a derreter em sua mão. A moral da história é que é muito fácil ser virtuoso e cooperar com o bem, longe do mal e dos desafios. O nosso grande repto, o nosso grande desafio na Terra é cooperar com Deus na luta que temos. É cooperar com Deus no meio das adversidades, no meio da criminalidade, da corrupção, das mentiras, das falcatruas, das inimizades. É exatamente para esse meio que Deus nos mandou. E se o Criador nos mandou para viver essa experiência, é porque Ele sabe que aqui, nesse caldo de cultura, é que teríamos melhores e maiores chances de crescer, cooperando com o bem na Terra. Não adianta sermos virtuosos no meio de virtuosos. O mundo é de provas, é de expiações, exatamente porque temos que aprender a tirar leite da pedra, a transformar limões em limonada. É por essa razão que a nossa cooperação com o bem não pode se restringir a viver entre pessoas boas no sentido de ajudá-las. Não são os bons que precisam de nossa ajuda, como disse o Cristo. Os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é o enfermo. Ainda que tenhamos por amigos do coração as pessoas do bem, as pessoas harmonizadas que nos ajudam a crescer, não esqueçamos que temos um compromisso de estender as mãos àqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão atormentados, os que não conseguem entender e ver a vida como nós já conseguimos compreendê-la e vê-la. É preciso ser cooperador do bem, mas onde ele não existe, porque senão choveremos no molhado. Seremos como aquele homem que conseguia dissolver a neve com seu pensamento, mas que não tinha dissolvido da alma o olho mau, o olho ruim, o olho lascivo e pecador. Desse modo, começamos a pensar de que maneira poderemos colaborar com o bem, de que forma poderemos cooperar com o bem no mundo em que estamos. Parece que a nossa ação não vai servir para nada. O discurso comum é que tudo está perdido, nada tem mais jeito. Mas como é que Deus continua mandando crianças para a terra? Como é que Deus continua nos dando sol, chuva, primaveras e verões, se não tivesse mais solução para nada? Por que continua a nos dar sementes para serem semeadas? É porque as coisas não estão perdidas. Há muita gente perdida na terra, porém, poderemos ajudá-las a encontrar o caminho, poderemos ser-lhes bússola ou apresentar-lhes uma. Poderemos colaborar com o bem, cooperar com o bem, enaltecendo os valores das pessoas valorosas.
Como é difícil falarmos coisas boas de quem é bom. Parece que ao falarmos do bem das pessoas boas, ficaremos diminuídos. Quando falamos do bem de alguém, da virtude das pessoas que conhecemos, um vizinho, um colega de escola, um amigo, um professor, um familiar, ou alguém que não conhecemos, mas que vimos na televisão, lemos no jornal, tanta gente boa, estamos ajudando o bem a ganhar espaço no mundo. Quantas vezes podemos dizer a palavra que esclareça, que ilumine, que oriente na hora certa, ajudar alguém na hora certa com uma palavra? Poderemos cooperar com o bem, silenciando diante da ofensa, da agressão. Se respondermos naquele impulso da cólera, da mágoa, com toda certeza magoaremos os outros. O grande problema, nos lembrou o homem de Nazaré, não é o que entra de fora para dentro, não é o que entra pela boca da alma, é o que sai dela. Porque aquilo que nos chega proveio de alguém, e esse alguém será responsável. Mas o que sai de nós e é negativo, a responsabilidade é nossa. Poderemos cooperar com o bem, fazendo o bem, falando o bem, ensinando o bem, indicando as coisas boas. Temos tantas formas de fazer isso. O mal não merece comentário em tempo algum. Se houver necessidade de comentarmos o mal de alguém, que seja para extrairmos o bem dessa lição. É nesse pensamento que se apoiam os moralistas, aqueles que ensinam a humanidade a viver melhor, acompanhando as formas pelas quais a humanidade vive pior. Então, cooperar com o bem não é apenas adquirir virtudes em branco, pureza em branco, aquela pureza teórica de quem se esconde do mundo, de quem se tranca às 7 chaves. Toda cooperação com o bem exige que saiamos ao campo de lutas, ao campo de batalha. É no mundo onde deveremos nos desenvolver. Não esqueçamos da oração sacerdotal de Jesus. Ela foi chamada assim nas traduções, a oração sacerdotal de Jesus, quando ele pede a Deus em relação aos seus discípulos. Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, eu te peço para que os livres do mal. É no mundo que deveremos estar. A nossa grande preocupação é viver no mundo sem nos tornarmos uma pessoa mundana, negativa, infeliz e inferior. Jamais nivelar por baixo em termos morais. Nivelarmos-nos sempre a partir daquilo que é nobre, que é digno, que é bom, cooperando com o bem. Vale a pena entender as lições de Paulo de Tarso quando nos propõe falar aquilo que convenha à sã doutrina, falar aquilo que represente o bem, que seja conveniente ao bem, a boa doutrina, a boa orientação do homem de Nazaré. Podemos cooperar com o bem de múltiplas formas, tratando de nós, gostando de nós próprios, melhorando a nossa autoestima, iluminando o nosso coração, para que de um coração iluminado possam partir energias positivas na direção dos outros, na direção do mundo. Foi Cristo que disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso ser, se a nossa intimidade estiver cheia de luz, não haverá outro recurso senão falarmos claridades, cooperando com o bem.